Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é a professora Camila. Vou dar aula que é referente ao assunto de amanhã. O assunto que a gente vai falar amanhã, na aula de legislação, está na página 11 do livro de vocês. Lá na página 11 do livro de vocês, você coloca bem grandão assim, ó, estudar. Porque cai na prova do Detran. Tudo que eu falar aqui agora sobre as categorias pode cair na prova do Detran. Então vamos começar pela categoria A. Categoria A, eu posso pilotar moto de 2 ou 3 rodas. Nós vamos começar primeiro falando das regras, para depois a gente falar do tempo para adicionar a categoria. Então as primeiras regras. Categoria A, eu posso pilotar moto de 2 ou 3 rodas. Categoria B, eu posso dirigir veículos que levam até 8 pessoas, excluindo o motorista, e veículos que pesam até 3.500 quilos de peso bruto total. Essa é a regra da categoria B. Aqui a gente pode dar alguns exemplos de alguns veículos. Por exemplo, uma Doblô. A Doblô ela cabe 7 pessoas, excluindo o motorista. Então, qual a habilitação que eu tenho que ter para dirigir uma Doblô? A B. Agora, eu tenho uma caminhonete, uma Hilux. Ela é cabine dupla, ela cabe 5 pessoas. Mas ela é uma caminhonete. Qual a habilitação que eu tenho que ter para dirigir uma caminhonete? Uma Hilux, uma S10. Eu tenho que ter a categoria B. Por quê? Porque ela não passa de 3.500 quilos de peso bruto total. Então se enquadra na categoria B. Categoria C. A regra da categoria C. Veículos que pesam mais de 3.500 quilos de peso bruto total e veículos que levam carga. Então eu vou mostrar para vocês aí alguns exemplos de categoria C, como alguns caminhões que levam carga, que é abrangido pela categoria C e que pesa mais de 3.500 kg de peso bruto total, para vocês entenderem a diferença da C para D. Categoria D, eu posso dirigir veículos que levam mais do que 8 pessoas, excluindo o motorista. Existe uma pergunta na prova do Detran que adora cair, que é a seguinte: no micro-ônibus, quantas pessoas cabem em um micro-ônibus? Cabem 20 pessoas, excluindo o motorista. A gente não pode pensar com o número de pessoas em pé. A gente só pode pensar com o número de pessoas sentadas. Em pé, não. Tem um contraditório na vida real, porque a gente vai pegar um micro-ônibus de Santo Amaro, vai 100 pessoas. Mas a gente não pode pensar nisso. A gente tem que pensar sempre com o número de pessoas sentadas. Eu estou dirigindo uma Topic, uma Topic que leva 17 pessoas, excluindo o motorista. Qual a habilitação que eu tenho que ter? AD. Eu estou dirigindo uma perua escolar que leva 17 crianças, excluindo o motorista. Qual a habilitação que eu tenho que ter? AD. Além de eu ter a habilitação na categoria D, quem dirige uma perua escolar, você tem que ter um curso de direção defensiva para a perua escolar e uma credencial liberada no Detran para dirigir a perua escolar. Então não é só simplesmente ter a categoria D, você tem que ter essas duas coisas, senão você não pode dirigir uma perua escolar. Categoria E, qual que é a regra da categoria E? A categoria E são veículos considerados perigosos. E veículos considerados perigosos pesa mais de 6.000 quilos de peso bruto total, tem 3, 4, 5, 6 ou mais eixos. Eixo é uma peça que segura o conjunto de rodas. Então quando a gente vê um caminhão comprido, um ônibus comprido, que tem várias rodas, a gente não precisa contar o conjunto de rodas, a gente só conta um lado, porque o eixo é uma peça que segura o conjunto de rodas. E veículos que levam carga perigosa. Para todas as categorias, se eu for trabalhar com o meu veículo, eu tenho que ter um curso específico para eu poder trabalhar com aquele veículo. Por exemplo, eu vou trabalhar como motoboy e motofrete, eu tenho que ter um curso de motofrete. Eu quero trabalhar com o Uber, eu quero trabalhar com um taxista, tem que ter um curso de direção defensiva, que é obrigatório hoje. Eu vou trabalhar
com carga, eu vou ter que ter um curso específico de direção defensiva. Eu quero trabalhar dirigindo um micro-ônibus, eu vou ter que ter um curso de direção defensiva determinada pelo Detran, para que você consiga emprego e dirigir um micro-ônibus. Eu quero trabalhar com veículos de categoria E, que são veículos considerados perigosos. Então eu tenho que ter um curso do MOP, que é um curso que vai te ensinar o que você deve fazer em situações de risco. Então, para cada categoria, se eu quero exercer uma função, eu tenho que ter um curso específico administrado pelo Detran. Então essas são as regras. Outras regras importantes que vocês devem saber da categoria D e categoria E. Para eu adicionar tanto a categoria E como a D na minha habilitação, eu preciso ter 21 anos de idade. Eu não posso ter abaixo de 21 anos de idade. Eu não posso cometer nenhuma infração grave, gravíssima, e nem ser reincidente em infrações médias, senão eu não adiciono a categoria D e a categoria E. Professor, o que é reincidência em infração média? Significa que eu tomei 2 multas médias, então eu já não consigo adicionar a categoria D nem a categoria E, tá? Essas são as regras para você adicionar as 2 habilitações. Agora a gente vai falar do tempo para adicionar as categorias. Nós falamos das regras e agora nós vamos falar do tempo para adicionar a categoria. Quanto tempo na categoria B eu tenho que ter para adicionar a C? Tenho que ter 1 ano. Eu tenho que ter 1 ano de B para eu poder ir para C. Mas eu tenho uma segunda opção. Eu posso esperar mais 1 ano na categoria B e ir direto para D. Então eu posso esperar mais 1 ano na categoria B e ir direto para D. Então no caso eu posso ter 2 anos na categoria B. Posso ter 2 anos na categoria B para adicionar a D. Quanto tempo eu tenho que ter na B para adicionar a E? Nenhum. Porque eu não posso da B ir direto para E. Eu preciso passar pela C ou pela D para adicionar a E. Então eu tenho que ter 1 ano de categoria C para ir para E ou 1 ano na D para eu ir para E. Essa é a regra do tempo e que vocês vão ter que memorizar. Vou passar questionário para vocês, só perguntas de categorias, para vocês treinarem e vocês ficarem craque para passar na prova do Detran. Perguntas que vêm igualzinho na prova do Detran. Só desse assunto aqui está em torno de 4 a 5 questões na prova do Detran. As habilitações, elas funcionam, só para finalizar, em ordem decrescente. Quem tem a E dirige D, dirige C, dirige B, mas não pilota. Porque a categoria A, ela é separada de todas as outras categorias. Agora, quem tem a D dirige E, não. Mas quem tem a D dirige C, dirige. Dirige B, dirige. Pilota, não. Só se tiver a letra A na habilitação. Quem tem a C dirige D? Não. Agora, quem tem a C dirige B? Dirige. Pilota? Não. Só se tiver a letra A na habilitação. Quem tem a B dirige C? Não. Quem tem a B pilota? Não. Só se tiver a letra A na habilitação. Como que vem na nossa habilitação? Vem assim, se eu tenho a E, não vai vir o alfabeto inteiro. Ele vai vir assim na habilitação. E, vírgula, A. Quando a polícia pega a sua habilitação e vê que você tem a E, ele já sabe que você dirige D, C e B. E se tiver a pilota A. Então, eu tenho a D. Se não tiver a letra A, eu não piloto. Eu tenho que ter a letra A na habilitação para pilotar. E é assim que funciona as categorias. Em ordem decrescente. Certo, pessoal? Vou colocar questionário no grupo. Se vocês tiverem qualquer pergunta, estou à disposição.